Amém. Muito bem. Eu quero, doutora Isabel, conheci a senhora por nossa amiga Evelyn, que está no grupo também, a senhora fez uma palestra, foi em Salvador, né, Evelyn? Acho que você tinha visto, sua tia. E a Evelyn passou para a gente, vamos tentar, foi o ano passado, vamos tentar trazer. A Evelyn pegou, aí eu falei assim, já sei quem pode conseguir, Rinaldo, que o Rinaldo consegue tudo para a gente, né, Rinaldo? Aí passei o nome da senhora para ele e agradeço por senhora estar com a gente, tá, com o nosso grupo. Agradeço ao Rinaldo. Rinaldo, você conversou mais com a doutora, faça a apresentação, por favor. Não está saindo o som. Está fechado o seu microfone. Só um minuto. Está me ouvindo? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Tá. Sim. Oi? Agora sim, bem? Rinaldo. Então tá bom. Ok. Eu não estou em São Paulo, estou fora, estamos no litoral. E agradecemos de coração essa amiga, a Isabel. É uma pessoa extraordinária. Eu tive o privilégio de conhecer em 2017, não foi, doutor, 2018, na Vila das Belezas. Ela esteve no encontro para casais. E a gente, como tem sangue na veia por família, nós tivemos a oportunidade de conhecer não só ela, mas uma pessoa maravilhosa que vive ao lado dela há um bom tempo, né, doutora? Então, que é o seu esposo. Então, eu agradeço de coração a oportunidade. O ano passado, nós estávamos tentando um pouco de agenda para agendarmos e acertarmos aí, mas deu tudo certo para hoje. E eu quero agradecer, viu, doutora? Uma hora estaremos aí em Recife, eu tenho famílias em Recife, temos famílias aí em Pernambuco, na Redondeza ali, no antigo colégio, lá que agora é mais Belém de Maria, mas a gente tem umas famílias aí próximas. Tive o prazer de conhecer aí o Marco Zero de Recife. E o prazer de conhecê-la mais uma vez. Que Deus possa usá-la, que as palavras que a senhora for falar aqui para nós, possamos sair melhores daqui, como chegamos, pela sua bagagem e porque a senhora tem feito maravilhas por nós. Eu lembro que você esteve muitas vezes no programa da Darleide, e ela participou conosco, não é isso, Mari? Já algumas vezes a Darleide. Então, não só ela, outras pessoas têm nos ajudado. Obrigado de coração por aceitar esse convite para restabelecer cada lar aqui que nós conhecemos desta igreja. Deus abençoe. Amém, amém. Sou eu agora? Está comigo? Agora está com a senhora. Pode ficar à vontade. Okay. Uma boa noite. O meu marido está aí também. Ele pode aparecer e dar um tchauzinho, pelo menos. Na realidade, ele está participando de 2 reuniões simultâneas, que é essa e mais um estudo bíblico que ele dá para 2 famílias hoje à noite. Então, ele está dividido entre essas 2 reuniões. E a minha filha mais velha também está com meu genro, a Ana Isabel. Eles moram aí em Jacareí, porque ela trabalha na TV Novo Tempo. E aí moram aí pertinho de vocês. Mas é um prazer muito grande, foi uma experiência maravilhosa estar com os irmãos na Vila das Belezas. Eu desconfio, eu não tenho certeza, Rinaldo agora vai confirmar, mas eu desconfio que foi ele que me abordou. Eu estava saindo já da escola e ele me abordou para participar de um possível encontro de casais lá aí no Jardim Alvorada. Eu desconfio que foi ele. Foi isso, Rinaldo? O rosto, foi muito rápido o nosso contato, mas o rosto ficou. Que bom, deu certo, estamos aqui agora, né? Que bom. Olha só, hoje, quando o Rinaldo falou na possibilidade de a gente conversar um pouquinho sobre esperança para os casamentos, eu realmente eu ando ultimamente muito incomodada com essa temática. Na realidade, eu passei quase o ano todo de 2020 que eu pouco palestrei nessa área,
né? Foi uma coisa ou outra online, mas realmente foi um ano sabático praticamente, né? Foi um ano de descanso, né? Mas eu não descansei no que diz respeito ao consultório, e muito pelo contrário, aumentou muito o volume de atendimento no consultório, então eu tenho trabalhado bastante em relação a isso. E esse ano realmente para mim tem sido muito reflexivo. Eu tenho repensado algumas coisas, especialmente no que diz respeito à conjugalidade. E trazer esse tema, Rinaldo, de esperança para os casamentos, a partir dessa perspectiva que eu vou trazer hoje, eu tenho certeza que, assim como será muito desconfortável para mim falar por essa perspectiva, sei que também não será uma coisa confortável para vocês escutarem, tá? Mas a gente precisa dar uma olhada. Meu marido gosta muito de usar um termo que é em inglês, que é o facear, né? Quando fala de enfrentar, fala de face, de facear mesmo, de olhar para, de enfrentar a situação, sem maquiagem, sem disfarces, sem nada, mas olhar para a conjugalidade como nós precisamos olhar hoje. Nós precisamos nos afastar do ideal de Deus, porque o ideal de Deus do Éden, ele não é possível hoje. E a gente precisa ter muita consciência disso. A gente precisa colocar muito o pé no chão e entender que não é possível o ideal de Deus hoje, de que esse ideal voltará a acontecer no Éden restaurado. Mas aqui, enquanto vivemos fora do Éden, nós precisamos lembrar que nós fomos expulsos do Éden. E nós estamos vivendo nesse ato, vamos dizer assim, nesse intervalo entre o Éden, lá do Éden da criação, e o Éden restaurado. E nesse intervalo, nada do que a gente vive está segundo o ideal de Deus. Tudo está contaminado pelo pecado. Tudo, absolutamente tudo. Desde a própria concepção, né, humana, na hora de ser concebido. Quando eu falo concepção, eu falo na hora do nascimento, na hora da concepção, até todo o percurso histórico da vida de cada ser humano. Nós estamos contaminados pelo pecado. Bom, dito isso, eu estou com duas situações no consultório, 2 casais, que os 2 maridos estão precisando de terapia individual. Porém, eu não gosto de encaminhar paciente em terapia conjugal para atendimento individual, a menos que eu veja uma necessidade muito grande e eu preciso mandar para alguém que abra o canal para que a gente converse, porque o que acontece? A terapia individual, quando ela é feita com um sujeito que está casado e está vivendo uma crise conjugal, a possibilidade de dar em separação é muito grande. Então, eu não recomendo a terapia individual para um sujeito que está numa crise conjugal. E aí, esses 2 casos, eu estou percebendo que os 2 maridos precisam, né, de um suporte individual. E eu procurei um amigo que é pastor, na realidade, ele originalmente ele é pastor da igreja presbiteriana, então é um cristão, e é psicólogo, é um rapaz muito bom, eu gosto muito do trabalho dele. E aí resolvi, então, convidá-lo, né, para poder fazer essa parceria comigo com esses 2 casos. E eu achei muito interessante o comentário de Rodolfo quando eu falei com ele, né? Porque Rodolfo, ele disse, tá difícil, né? Tá muito difícil as pessoas irem para a terapia individual, as mulheres, ele falou da perspectiva feminina,
as mulheres irem para a terapia individual, porque essa história de empoderamento, de não sei o quê, e aí o divórcio está sendo a melhor saída, o melhor caminho. Bom, a gente precisa realmente, eu não vou discutir aqui a questão de empoderamento feminino, também não vou discutir aqui com vocês, nós não temos tempo para isso, para a gente discutir a questão do binário de machismo e feminismo, não é esse o foco, né? Não é por aí que a gente precisa ir, né, nesse momento, mas precisamos olhar para algumas questões. E eu tenho andado com uma pergunta que tem me incomodado muito, até quando casamentos irão acabar, mulheres irão adoecer ou viverem num relacionamento abusivo por causa do machismo. Eu não vou, nessa noite, fazer um discurso de defesa das mulheres. A questão não é essa. Eu não estou aqui para defender mulheres e atacar homens, também não estou aqui para defender homens e atacar mulheres. A gente precisa sair dessa polarização. A gente precisa sair daquela coisa dos dois lutadores que estão cada um à ponta do ringue, planejando como é que vão lutar, sabe, um contra o outro. Não. A gente precisa sair desse lugar. E o que eu tenho visto dentro do consultório são casais polarizados, extremamente polarizados. E extremamente polarizados exatamente por conta de uma questão cultural que violenta homens e mulheres, machuca homens e mulheres, não machuca só as mulheres. Não é somente as mulheres que sofrem com o machismo, os homens também sofrem, e sofrem muito. Só para dar um exemplo para vocês, eu recebi uma situação, alguns anos atrás, lá no consultório, uma mulher da Igreja Batista, ela não nasceu na Igreja Batista, mas ela já estava na Igreja Batista desde muito jovem, e ela se casou com um homem que não era cristão, e ela estava na igreja já há 30 anos. Desculpe, no casamento, há 30 anos. E aí o que acontece? Esse casamento estava desde o início, da sua origem, da sua gênese, lá na lua de mel, esse homem deixou essa mulher em casa para ir para um prostíbulo, para ir se prostituir. E ela sofreu durante 30 anos com os adultérios recorrentes desse homem. Ele chegou ao ponto, eles tinham uma chácara, na realidade não era uma chácara muito maior que uma chácara, não é uma fazenda, mas está aí no meio, era um bom volume de terra. E ele construiu uma casa lá, onde ele produzia gado e produzia fruta e tal, e ele colocou uma mulher para morar lá. E ele tinha um caso com essa mulher. A esposa já não andava mais lá nessa casa por conta da presença dessa outra mulher. E ela convivia sofrida, machucada, humilhada com aquela situação, mas ela convivia com aquilo. E aí ela chegou no consultório com o seguinte discurso: olha, doutora, eu não me separo porque eu sou uma cristã. E assim, ele é um bom homem, tirando isso, ele é um bom pai, ele dá tudo que a gente precisa, ele é responsável e tal. E eu sou uma cristã e casamento é para sempre. Uma crença extremamente pesada e escravizadora que ela tinha. Mas, além dela, que estava sendo violentada por aquela situação, ele aceitou ir na terapia. Ele só foi uma vez. Ele não quis retornar. Ela ficou comigo quase um ano.
e permaneceu no casamento. Eu não sei hoje se ela ainda está nesse casamento, mas naquele momento ela se afastou por falta de condição financeira de continuar sustentando o tratamento, ela se afastou. Mas fato é que ele aceitou ir uma vez. Eu acho que era a vez que Deus precisava para fazer ele tomar consciência do quanto que o machismo era violento com ele. Nós começamos a conversar, ele não negava nenhum dos adultérios, era um adúltero assumido, inveterado, e ele disse assim: o meu pai tinha muito orgulho de mim, muito orgulho de mim. Ele dizia que todos os meus irmãos eram tudo besta. Esse negócio de ter uma mulher só, esse homem parece que não é homem de verdade. Homem de verdade tem que ter muita mulher, tem que ser um pegador. E ele trouxe esse discurso. Eu estou colocando uma situação extrema para vocês verem do quanto que a cultura ela é violenta, sabe? E ela afasta a todos nós, homens e mulheres, do ideal de Deus, daquilo que é possível fazer segundo a vontade de Deus. A monogamia, o cuidado com o outro, uma relação duradoura. Ela pode não ser perfeita, mas ela é possível. O casamento ele pode não ser perfeito, porque ninguém é perfeito. Mas ele é possível. Ter uma relação duradoura é possível. E uma relação duradoura saudável, não mantida pela religião, pela aparência, pelas convenções sociais, mas porque é possível, é prazeroso estar com o outro. Isso é possível. Isso é possível. E aí eu tenho me perguntado muito isso. Quando ele disse isso para mim, eu disse: olha, eu vou dizer uma coisa com muita tristeza para você. Nessa hora, quando eu disse isso, ele não conseguiu conter as lágrimas. E ele disse, quando eu acabei de falar, ele disse assim para mim: eu tenho quase 60 anos e ninguém nunca teve coragem de dizer isso para mim. Eu disse: olha, teu pai te ensinou tudo na vida, menos a ser homem. Homem tu nunca foi. Você foi um macho, um predador, mas homem, não. Homem você nunca foi. Porque o conceito de ser homem está muito distorcido. Os homens hoje, eles sabem ser machos, mas não homens. E eles se comportam como machos, não como homens. E eles fazem isso não por maldade, mas porque foram ensinados a se comportarem assim. E olha só, eu atendo um casal bem jovem. Eu vou trabalhar muito hoje com vocês com situações concretas do consultório, tá? Para que os conceitos fiquem mais claros e mais práticos para vocês. Para que a mensagem que eu estou querendo trazer nessa noite, ela fique mais clara, mais contundente, mais real para vocês. Eu atendo um casal bem jovem. Eles já estão casados, se eu não me engano, há 7 anos. E eles têm um bebê de 1 ano, 2 aninhos, acho que vai fazer 2 aninhos. E aí o que acontece? Ele, numa situação do dia a dia, eles estavam lá, ela saiu, eles iam ter que viajar e teriam que sair para o aeroporto por volta de 10 horas da manhã. E ela acordou por volta de umas 5h30 para dar conta de todas as tarefas que ela tinha como dona de casa, para 10 horas ela sair de casa com o marido para o aeroporto. Então, ela foi fazer o exercício físico dela,
ela foi abastecer o carro, ela foi resolver coisa no supermercado, ela foi botar roupa para lavar, ela foi estender roupa, ela foi catar roupa, ela fez um monte de coisa, ela deu banho na criança, ela preparou a criança, ela providenciou tudo. Ele só teria o trabalho praticamente de entrar no carro, dirigir para o aeroporto. E quando eles entraram dentro do carro, depois dela ter corrido e estar esbaforida para dar conta de tudo isso, quando eles entraram dentro do carro para sair para o aeroporto, ele fez: você pegou meus remédios? Caramba! Vocês acham que esse marido fez isso por maldade? Claro que não. Mas ele aprendeu isso. Ele aprendeu que ele tem uma esposa que deve cuidar de tudo, inclusive do remédio dele. A doença é dele. Quem vai ficar com dor se não tomar medicação é ele. Quem é responsável por isso é ele. E ele vira e pergunta: você trouxe meus remédios? Não vou pedir que ninguém me diga se identifica com a situação. Primeiro, porque eu não preciso, porque eu sei que se identifica. E segundo, porque não é necessário. A outra situação clássica, bem clássica. Eu estou falando disso para que a gente entenda como muitas vezes a gente entra no casamento com papéis sociais muito contaminados pela cultura. A ideia de parceria, de igualdade, de equidade no casamento não existe. A coisa está muito definida. O homem é provedor e a mulher cuida. Ainda que ela trabalhe fora e ela também seja provedora. Mas ela tem que prover e ela tem que cuidar. A outra situação, um casal do consultório também. Muito bem, o marido havia convidado a esposa para irem tomar café num restaurante que tem aqui na cidade. Esse é casal presencial. Num restaurante que tem aqui na cidade, que serve um café da manhã, um café de fazenda. E ele começa a ser servido por volta das 7 da manhã e vai até às 11h30. Você paga um determinado valor. Se você chegar lá às 7h30 da manhã, você pode comer até às 11h30, sem sair de lá, você vai pagar o mesmo valor. E é um lugar maravilhoso. E eles tinham combinado de tomar esse café, o café da fazenda, nesse restaurante. Muito bem, só que o que ele fez? Ele tira a calça, pega, vocês sabem o que é uma rodilha? Rodilha de pano que se bota na cabeça para botar galão, vocês já disso? Vocês aí no Sudeste já carregaram água na cabeça? Então, faz aquela rodilha, pronto. Ele tira a calça e deixa em forma de rodilha. E deixa no meio do quarto. Ele tira a cueca, deixa a trança no meio do banheiro. A toalha em qualquer lugar. Ele junta com mais os 2 filhos, que são 2 pré-adolescentes, fazem a maior bagunça. E aí ele de manhã tinha convidado a esposa, ele sente fome logo cedo, queria tomar café por volta de 9 horas. Então ele foi encontrar com o personal, ele foi malhar com o personal por volta de umas 7h30. Quando ele volta para casa 9 horas da manhã, já com fome, querendo ir tomar o café, a esposa estava lá fazendo o seu papel, como mulher organizada que era, não queria sair deixando a bagunça que eles fizeram, que os homens da casa fizeram. E ela estava arrumando tudo para conseguir sair. E ele ainda se posicionou na porta e ficou reclamando porque ela estava demorando. É uma situação clássica. Agora você imagine essas pequenas situações no dia a dia do casamento. O quanto elas desgastam, o quanto elas cansam, o quanto elas oprimem, o quanto elas machucam. E a gente não consegue se dar conta
de que o que está por trás dessas pequenas ações não é maldade. Não é porque o homem quer ser agressivo, quer ser violento. É porque culturalmente a mulher foi pensada para dar conta de tudo organizado e o homem foi pensado para sentar e receber. Muito bem. Como se todos esses casos que eu trouxe para vocês não bastasse, eu vou trazer mais um. Porque esse traz um elemento que eu acho que é esclarecedor. Esse não é um casal do consultório, é um casal parente, muito próximo. Eles estão casados há 37, 35 anos, mais ou menos. E há uns 2 anos atrás, ouvi ele dizer que a esposa tinha dito que agora não ia mais cuidar das roupas dele, que se ele quisesse, ele se virasse. E ele estava desesperado. Além disso, ele estava numa crise conjugal muito grande, e ela disse que não ia cuidar. E ele estava desesperado por causa disso. Precisou que ela dissesse isso para ele entender outras questões, que eu acho que nem assim ele entendeu. Mas o que eu quero trazer neste caso é o quanto a ideia de casamento, de conjugalidade, está tão distorcida na cabeça de homens e mulheres, que esse papel do cuidar do marido das roupas, de mandar para a lavanderia, porque ela não lava, são pessoas de uma condição boa, então ela não lava, ela não tem o trabalho de lavar, tem alguém que lava para ela, mas de mandar lavar, de colocar no guarda-roupa, de providenciar tudo e tal, e ele apenas tem o trabalho de abrir o guarda-roupa e pegar a roupa que ele quer, esse papel que, para ela, na cabeça dela, está apenas enquanto mulher, enquanto a esposa e a dona da casa. Mas ela sabia que ele tinha uma dependência em relação a ela disso, então ela pegou isso para usar como barganha, como arma, para feri-lo, para machucá-lo. Muito bem, então aqui eu começo a pensar que essa relação abusiva que muitas vezes se estabelece, que a gente entende como sendo sempre do homem para com a mulher, e na maioria das vezes de fato mas a reciprocidade nessa relação abusiva às vezes acontece. Porque há uma dependência emocional e física adoecida e recíproca na conjugalidade. Porque se a mulher se mantém dentro desse relacionamento por conta de uma dependência emocional, o homem muitas vezes se mantém nesse relacionamento e ele quer manter o status quo, manter a condição que ele tem, porque é cômodo para ele. Quantas vezes eu já encontrei homens que não querem se separar, mas eles têm uma vida dupla, eles têm um relacionamento fora de casa. Não é uma vida de prostituição, é uma outra mulher. Essa outra mulher não tem que lavar, não tem que administrar empregada, não tem que pensar em lavanderia. Essa outra mulher pega ele cheiroso, bonito e gostoso. Quem fica com essa parte funcional é a esposa. E aí, o que acontece? Essa barganha que essa mulher utilizou é também um abuso emocional. É também um abuso. É também uma forma de violentar o outro. Caramba, aí isso me traz um estalo. Eu preciso entender, eu estou casada há 28 anos, 30 anos de relacionamento. E hoje, mais do que nunca, aos 53 anos, eu preciso me dar conta de que na minha idade não cabe mais DRs.
Nós não estamos mais em fase de amadurecimento, que a gente tenha tempo para estar discutindo a relação. A gente precisa já estar em outro nível. E uma outra coisa que a gente precisa entender é de que chega um momento no relacionamento que você precisa ter muito claro por que eu estou nesse relacionamento. Eu conseguiria viver sem esse relacionamento? Se meu marido morresse hoje, ou se meu marido resolvesse arrumar uma outra pessoa, eu daria conta da minha própria vida? Você tem essa resposta? Se você não tem essa resposta, você precisa buscar essa resposta. Seja você o homem ou a mulher, você precisa buscar essa resposta. Por alguns motivos. Um deles é: nós não temos controle sobre a vida. A gente não tem controle. A gente não tem a certeza e nunca teremos a segurança absoluta de que o outro estará conosco para sempre. Os casos em que homens e mulheres casados há 70, 60 anos morreram no mesmo dia são tão raros que viram notícia de jornal. Dificilmente isso vai acontecer com todos nós, né? Então, se eu não tenho essa certeza e eu ainda tenho que lidar com a incerteza do livre-arbítrio do outro, de que de repente ele pode não querer continuar, ele pode querer uma outra história. E eu, como pessoa, no que eu me sustento? No que e em quem que eu me sustento? Fisicamente, emocionalmente, financeiramente, em quem eu me sustento? Espiritualmente, em quem eu me sustento? É preciso a gente ter essa resposta. Um outro motivo é porque a dependência, ela é pesada para o outro. Caramba, como é complicado você passar a sua vida inteira que você tem que arrastar alguém do teu lado. Em que essa pessoa não é parceira, ela não divide, ela é um peso a mais para você. Você tem que se preocupar com você e ainda se preocupar com o outro. Dificilmente você, homem, chega em casa e faz: e aí, querida, você já almoçou? Você comeu direitinho? Essa pergunta é uma pergunta quase que exclusivamente e de patente feminina. Essa preocupação, ela dificilmente acontece por parte de homem. Porque nos ensinaram que ser mulher é isso. Quando, na realidade, o homem também pode perguntar. Eu ver hoje o meu marido, ele foi criado por uma mulher, uma dona de casa, uma mãe espetacular, minha sogra. Mas ela cometeu um erro trágico na vida dele e na vida das minhas duas cunhadas. Ela não ensinou nenhum deles a cozinhar, lavar, passar. As meninas, por serem mulheres, acabaram aprendendo. Mas meu marido não sabe lavar uma roupa, meu marido não sabe passar uma roupa, está aprendendo agora. Meu marido, essa semana, foi dia, nós separamos 2 dias para eu ensinar ele a fazer arroz, fazer feijão. Porque meu marido, se eu ficar fora, ele passa fome, passava fome. Se eu morrer? Então, a gente precisa tirar esse peso da relação. A relação, ela não pode ser composta de 2 metades. Precisa ser composta de 2 inteiros. De 2 pessoas inteiras. Bom, e uma outra coisa que eu gostaria de trazer, antes de trazer a parte espiritual dessa mensagem, é o conceito de violência conjugal. A gente sabe que a Lei Maria da Penha, ela prevê a violência doméstica, ela cobre a violência doméstica de um modo geral, mas especificamente a violência contra a mulher. Já existe a jurisprudência para relações homoafetivas, tanto de homem com homem, quanto de mulher com mulher. A Lei Maria da Penha já está cobrindo. E a Lei Maria da Penha também já está cobrindo a violência contra o homem praticada pela mulher.
Mas isso ainda é muito sutil e é com base em pequenas jurisprudências, a coisa ainda não está tão clara. Mas olha só, nem toda violência conjugal é violência contra a mulher, mesmo que ela tenha sido praticada dentro da conjugalidade. Só que, quando o homem agride a esposa, ainda que tenha sido uma violência conjugal, e ela dá uma queixa, a violência conjugal ela não é escutada perante a lei, ela só é tratada como violência contra a mulher e você está lascado se tu levantar o braço, se tu apertar o braço, se tu, sabe, der um empurrão e ela der uma queixa. Tu tá lascado, cara, ferradinho, entendeu? Então, não há justificativa para a violência. De modo algum não há justificativa. Mas quando eu falo de violência conjugal, eu estou falando da violência que é co-construída. Eu estou falando de um casal, porque na violência contra a mulher, pressupõe-se, na violência praticada contra a mulher, que muitas vezes culmina no feminicídio, está previsto aí, está, como dizem os americanos, está suposto, né, de que há uma relação de complementaridade, ou seja, um manda e o outro obedece. Um é superior e o outro inferior. Está estabelecida uma relação de poder. Na violência conjugal, não. Na violência conjugal, são dois poderosos. São duas pessoas que competem. São duas pessoas que se enfrentam. E aí a violência acontece numa escalada, ela só cresce. É o grito, um grita mais alto que o outro e tal, e isso é violência conjugal. Mesmo que a mulher seja agredida e seja coberta pela Lei Maria da Penha, mas quando a gente trata em consultório, essa perspectiva que eu estou trazendo, ela não serve para a lei, ela vai servir apenas para a psicoterapia conjugal. Eu preciso perceber quando isso está acontecendo e entender que essa violência ela é co-construída. Não há vítimas nessa relação. Né? Os dois estão alimentando, construindo e contribuindo para essa situação. E a gente não sabe onde pode dar. Muito bem, mas vamos então para um pequeno... duas dicas que eu quero dar, antes de trazer o texto bíblico. Para os que já estão casados há anos e não conseguem identificar ainda, ou pelo menos já conseguem, mas não sabem o que fazer. Quando você, homem, está se comportando de maneira machista e sem querer você não quer, mas você está sobrecarregando sua esposa e você não sabe como fazer, ou quando você, mulher, porque no primeiro caso que eu trouxe, de quando ele perguntou pelo remédio, aconteceu algo muito especial na hora que nós estávamos conversando. Ela trouxe aquela demanda com muita raiva, mas eu percebi nas entrelinhas que a raiva dela não era somente porque ele tinha feito a pergunta. A raiva dela, parte dessa raiva, tinha a ver com a própria autocobrança. Porque naquele momento, quando ele perguntou, cadê meu remédio? Que ela teve que dizer, eu não trouxe, isso é responsabilidade sua. Mas no inconsciente, ela ficou se sentindo mal porque aquilo dizia para ela que ela não era uma esposa competente o suficiente, que ela não cuidava do marido dela suficientemente, de modo que ela havia deixado o marido sem remédio. Então, tem uma autocobrança por parte da mulher que é também produzida pelo machismo. Então, é muito importante que vocês identifiquem esses momentos, que vocês procurem identificar, procurem vigiar os seus comportamentos para não sobrecarregar. Ora, eu já estou calejada, vamos dizer assim, de ver
mulheres que simplesmente chutam o pau da barraca, saem de casa, abandonam, ou mulheres que traem. Eu atendi uma situação no consultório alguns anos atrás, onde a mulher, dois cristãos, duas pessoas da igreja, comprometidos com a obra, e ela do nada, ela simplesmente começou a ter um caso com um colega de trabalho. E a coisa andou de tal maneira que um dia o marido viajou, quando voltou, encontrou esse homem só de cueca dentro do quarto dele. E o quarto dele todo arrumado, parecendo um quarto de motel. E ele quebrou o carro desse cara todo. E deu polícia e deu tudo. E eu ouvi dessa mulher, ela dizer que a opressão que ela sentia era tão grande, a opressão que ela sentia no casamento era tão grande, que ela sabia que não dava conta de apenas dizer, olha, eu estou cansada dessa opressão e vou embora. Ela disse, eu tive que fazer de modo que ele não quisesse mais de jeito nenhum ficar comigo. Eu tive que chutar de vez o pau da barraca. Eu concordo com isso? Claro que não. Essa atitude dela está correta? Claro que não. Foi uma escolha imatura, de alguém emocionalmente imaturo. Mas isso acontece. Isso acontece porque chega uma hora que cansa. Como também acontece por parte dos homens, de mulheres que oprimem, de mulheres que sobrecarregam. Entende? Então, o que eu recomendo para vocês nesse caso? É que haja negociação, é que haja diálogo, é que haja empatia. Eu achei muito interessante uma cena essa semana aqui em casa, porque eu estava na sala atendendo, né? E não fazendo alguma coisa, não estava atendendo, eu estava fazendo alguma coisa no computador e meu marido estava na cozinha, não sei se estava fazendo a comida ou estava lavando louça. Ele estava fazendo algo dentro da cozinha. E eu chamei ele umas 3 vezes. E aí, na última vez, quando eu chamei, ele fez, rapaz, agora eu sei por que tu se injuriava. Quando tu estava fazendo as coisas, eu ficava te chamando. Isso é empatia. Isso é olhar para algo que ele nunca havia olhado com os meus olhos. E sentir o que eu sentia. Né? Então, é muito importante que haja um diálogo aberto, sincero, uma conversa sincera. E não há nada de errado com mudar o paradigma. Sabe? A gente precisa, eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de se aproximar um pouco das obras de arte de Raul Seixas, apesar da vida, coitado, que ele levou e a forma como ele morreu, mas ele trouxe algumas verdades duras, sabe? Aquelas verdades desconcertantes. E uma delas foi, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Caramba, a gente pode abrir mão de uma coisa que a gente aprendeu a vida inteira, desde, é claro, que isso não fira os princípios de Deus, mas se não fere os princípios, e isso me faz um ser humano melhor, o pinto não vai cair, sabe? Eu não vou deixar de ser bonita, gostosa, eu não vou deixar de ser interessante, porque eu passei a pensar de uma outra forma. Eu vou ser sincera com vocês. Hoje eu estou num processo de refazer muitas das minhas palestras, porque muito conselho que eu dei para mulheres esses anos todos, hoje eu não dou mais. Porque eu aprendi muita coisa, eu vi muito sofrimento e eu acabei reproduzindo e perpetuando cargas e mais cargas nas costas das mulheres com os conselhos que eu dava. Para aqueles que estão começando a conjugalidade, é importante verificar que contrato conjugal que vocês estão fazendo. As regras desse contrato estão claras. Os papéis dessa conjugalidade estão claros. Como de que perspectiva que vocês estão construindo o casamento? É de uma parceria ou daquele pensamento de que, olha,
bem antigo, eu não encontrei a palavra adequada, mas bem viciado de que eu trabalho duro fora e eu pago as contas, eu ganho mais que você, então eu pago as contas, sou eu que sustento. Então, educação de filho, cuidar de casa, administração doméstica, é tudo com você e eu só trabalho. Isso eu estou resumindo e simplificando, mas a coisa está para muito além disso. Então, é importante deixar muito claro que contrato que vocês estão construindo. E se o casamento é antigo, não há problema nenhum em refazer esse contrato. Eu gosto muito de um texto de Arnaldo Jabor. Arnaldo Jabor está casado há muitos anos com uma só mulher e ele diz que já se casou 5 vezes, não, já se casou 3 vezes, e que a esposa casou 5, porque ela teve mais motivo para separar mais vezes do que ele. Mas eles estão casados, já se casaram várias vezes com a mesma pessoa. Não há problema nenhum nisso. Se o seu casamento não está bom hoje, você não está feliz no seu casamento, se divorcie desse casamento, se separe, case de novo com a mesma pessoa, mas faça um novo casamento. Faça um novo, novas regras, novos papéis, nova forma de se posicionar, de estar. Isso é possível. Isso é muito possível. E por que é possível? Primeiro, porque nós cristãos temos uma interface. Eu não tenho poder de mudar o outro. E se há algum poder para eu mudar o outro, esse poder se encontra na aceitação. De eu aceitar o outro do jeito que o outro é. Sendo bom ou ruim, eu tenho que aceitar. Se há alguma chance de que a minha atitude faça com que ele mude, é eu aceitando ele. Cobrando, reclamando, criticando, julgando, ninguém muda ninguém. E porque nós temos a interface do Espírito Santo. Ele pode mudar. Você pode recorrer a essa interface. Senhor, eu não tenho condições de conviver com esse traço do meu marido. Eu não dou mais conta, nem fisicamente, nem emocionalmente, nem mentalmente. Eu não dou conta. O Senhor precisa falar com ele. Quantas mudanças ao longo desses anos eu vi acontecer por conta dessa interface. O outro ponto é como é que a Bíblia vê essa relação de homem e mulher. Bom, a Bíblia vê, está lá em Efésios, capítulo 5, capítulo 5, a partir do versículo 22, diz assim: mulheres, sujeite-se. A minha versão é a nova versão internacional, mas na Almeida corrigida ou na Almeida atualizada você vai encontrar: mulheres, sede submissas, cada uma a seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher. Essa fala deu confusão em um congresso que eu fui alguns anos atrás por esse Brasil, não da igreja, um congresso científico, e uma colega, né, bem mais experiente que eu, com muito mais anos de estrada do que eu, com muito mais títulos do que eu, resolveu apresentar um trabalho lá e ela queria provar que a Bíblia era machista. E eu achei interessante porque ela baseou a tese dela de que a Bíblia era machista com base em um monte de autores, menos na própria Bíblia. E eu escutei o discurso dela todo. Quando ela terminou, que abriu para o público, aí eu fui questionar. Eu disse: olha, minha querida, é muito bom o seu trabalho, muito interessante, uma discussão muito, muito pertinente. Porém, eu estou estranhando uma coisa. Você defendeu uma tese da Bíblia sem usar a Bíblia como fonte.
A sensação que eu tenho é de que você está comendo comendo capim ruminado. Uma vaca mastigou para você e você está engolindo o que ela ruminou. Você não foi na fonte, você não comeu o capim fresco. A Bíblia nunca foi machista. E ela falou desse texto, eu disse, olha, infelizmente, a sua compreensão da Bíblia, ela está muito contaminada. Olha o que o texto diz. Paulo diz que a mulher deve ser submissa ao seu marido como ao Senhor. Você sabe quem é esse Senhor? Esse Senhor é Jesus. E ele diz, e isso eu falando para ela, e ele diz que o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Esse texto, sem compreensão, sem um discernimento espiritual, tem um monte de gente idiota que pega isso aqui, não entende e acha que Deus está colocando a mulher numa posição de submissão no sentido, com a conotação extremamente negativa, que é a subserviência, e não é. O texto continua dizendo, maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Opa, marido! Olha os critérios que Deus estabelece aqui para que tua esposa seja submissa a você. Tu tem que tratá-la de modo que você apresente para você e para os outros como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, santa e inculpável. Tu tem que apresentar a tua mulher para as pessoas saudável, sem depressão, sem ansiedade, sem obesidade por causa da ansiedade, sem câncer, adoecida pela relação. Uma mulher maltratada, subjugada, humilhada, criticada, violentada. Esse homem não está sendo Cristo. Lá no início, Paulo diz que a mulher precisa ser submissa a esse homem como ao Senhor. E o Senhor, para ter a submissão da igreja, se entregou numa cruz por ela. Amou, santificou, purificou, protegeu, guardou, salvou. O texto continua, mas nós vamos para o versículo 31. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. É interessante que Deus poderia, com o olhar humano, a gente pode considerar que a relação entre mãe e filho, ela é mais visceral, ela é mais profunda do que a relação entre um homem e uma mulher. Ora, tu gesta uma criança, tu alimenta essa criança dentro do teu ventre com teu próprio sangue. Eu acho que uma das coisas mais emblemáticas que a gente pode entender do quanto que é visceral essa coisa da maternagem é a osteoporose. A osteoporose é uma doença quase que exclusivamente feminina, é muito raro um caso masculino. E a osteoporose nada mais é do que a perda de cálcio. E a mulher passa a vida perdendo cálcio. E todo o cálcio que a mulher perde tem a ver com a maternagem. Ela começa a perder cálcio quando ela começa a menstruar. Lá na primeira menarca. Lá na menarca, ela começa a perder cálcio.
ela perde cálcio na menstruação, ela perde cálcio na gravidez, porque todo o cálcio que vai formar o filho que está sendo gestado dentro dela vem dela. Ela é a fonte do cálcio. Depois ela perde cálcio na amamentação. E ela perde cálcio, continua perdendo durante a vida toda na menstruação. É interessante o quanto que isso é visceral. Mas, ao mesmo tempo que é visceral, Deus vai e usa uma metáfora que eu acho assim, que ao mesmo tempo que é real, é uma metáfora profunda, que é o corte do cordão umbilical. Na hora que a criança nasce, esse cordão tem que ser cortado, senão ela morre. Ela morre esgotada, porque todo o sangue dela sai por ali. Ela precisa separar-se da mãe, porque é uma outra pessoa. Agora, o que é que faz a relação conjugal ser a relação escolhida por Deus, não para comparação, mas para representação da relação dele com a igreja? Gente, comparação é muito menor do que representação. O casamento tem o papel de representar. E é aí que está a dimensão da espiritualidade e da indissolubilidade do casamento. É por conta de que o casamento tem o papel de representar. E aí, quando ele tem que ser desfeito porque ele não está no seu dia a dia, no seu trato um com o outro, representando o plano de Deus, o plano da redenção para o ser humano. Porque o casamento tem esse papel, representar o relacionamento de Cristo com a igreja, uma relação de amor e salvação. O termo se unirá, por isso deixará o homem, pai e mãe, e se unirá. O termo se unirá vem da palavra grega, que eu não sei pronunciar, não falo grego, muito menos o grego antigo. Mas o grego ele é praticamente feito só de consoantes. E a palavra é um palavrão desse tamanho, que diz assim, é PROSKOLETHESETAI. Proscoles. Bom, é um nomão, é um palavrão bem feio. Tudo isso para representar na nossa língua a palavra cola. Então, se unirá é cola. Só que não é qualquer cola. Pense aí, você pegar Super Bonder, e passar, de preferência Scott, que é uma marca boa, e passar na sua boca e, ó, colar. Pense o estrago que você vai fazer, os danos que você vai causar na mucosa da boca. Pois muito bem, no Oriente é utilizada uma cola para construção civil. E é uma cola mais poderosa do que a Super Bonder. E é dessa cola que a Bíblia fala que homem e mulher se unem. A união conjugal, ela é tão profunda, que o divórcio pode acontecer, mas ninguém sai inteiro. Ninguém sai inteiro. É interessante que o que faz com que Deus torne a relação conjugal a relação perfeita para representar a relação dele com a igreja é o ato sexual. E isso coloca o ato sexual num lugar extremamente delicado e especial. É um ato espiritual, pelo qual nós precisamos ter muita reverência. Porque o ser humano, ele tem um hormônio chamado ocitocina, que o homem, ele só libera a ocitocina no orgasmo, somente na hora do orgasmo. E a mulher só libera a ocitocina em 3 situações: no parto, na amamentação e no orgasmo. É o único momento. Porque é algo que está ligado à relação sexual.
Então, é extremamente especial. O texto de Hebreus 13:4 diz: venerado seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Quando a Bíblia fala de sem mácula, a palavra, o grego que está lá é pornous, sem fornicação. Texto do Lar Adventista que descreve o casamento como que muitos casamentos escondem pecados terríveis por conta de uma prática sexual extremamente distorcida. E quando a Bíblia fala de leito, bem como leito sem mácula, a palavra, o grego, é koité. Koité. Coito. Coito. Intercurso sexual. Esse tem que ser sem mácula. Nós precisamos entender que o casamento, ele foi pensado, criado por Deus. E mais, as duas únicas coisas que nós herdamos do Éden, que ultrapassou os portões do Éden e nos acompanhou nesse mundo de pecado, foi o sábado e o casamento. E o sábado e o casamento vão voltar para o Éden restaurado. Mesmo que nós não possamos ser hoje, como pecadores que somos, o marido ideal, a esposa ideal, o casamento ideal, mas nós podemos ser santos. Nós podemos ser cuidados pelo Senhor. E eu vou dar para vocês o segredo disso. O segredo disso está num texto da irmã White, muito legal, que ele diz assim: Cristo habitando no coração da esposa estará em harmonia com Cristo que habita no coração do marido. Juntos, eles lutarão para alcançar as mansões que Cristo foi preparar para os que o amam. Só há essa esperança, irmão Rinaldo. É Cristo no coração de cada um. Se até hoje vocês tiveram o hábito de estudar a lição juntos, a lição da escola sabatina, acabem com esse hábito hoje. Mulher, tu tem que ter tua lição da escola sabatina. Marido, tu tem que ter tua lição. Cada um tem que ter o seu momento com Deus e se alimentar, porque ninguém vai enfrentar as dores dessa vida e as provações dessa vida com base na fé do outro. Isso é peso para o outro. Isso é opressão para o outro. Cada um precisa aprender a cuidar de si mesmo, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. E aí, à medida que cada um busca a Cristo, busca crescer emocionalmente, fisicamente e espiritualmente na presença de Deus, então o casal vai se aproximando cada vez mais um do outro. E as DRs vão diminuindo cada vez mais nessa conjugalidade. Desejo sinceramente que Deus abençoe todos os casais que estão aqui conosco nessa noite. Muito obrigado por vocês terem me escutado. Nós é que agradecemos, né, Rinaldo? Sim, com certeza. Foi, assim, maravilhoso, Isabel. Foi, assim, enriquecedor. Acho que para todos os casais, né? E é muito bom a gente ouvir coisas em que a gente se coloca, como você falou assim, a gente acaba se colocando, a gente vê o nosso, é um espelho para a gente também, né? E tem uma palavra que o senhor até falou aqui, que a gente vê, a gente sempre acaba dizendo que o casamento é uma reinvenção, né? É como diz o Jabor, né? O casamento, eu não quero mais separar desse casamento, vou casar novamente com a mesma pessoa, mas é o quê? É o reinventar. É a rotina, né? A gente sair da rotina, vamos reinventar. E foi muito bom ouvi-la, foi muito bom. Alguém quer falar alguma coisa? Tem alguma colocação? Eu quero falar dessa parte final, né? Fala final da doutora, do não estudar juntos. No nosso caso aqui, a gente procura estudar junto. Ela tem a lição dela, eu tenho a minha lição, mas a gente gosta de estudar juntos.
de debater o que a gente entendeu juntos, né? Ou seja, a gente gosta de ler juntos, trabalhar o lado espiritual juntos, mas cada um faz o seu trabalho. Ela tem um momento dela, de oração dela, eu tenho o meu momento de oração também, as individuais, mas a gente faz muita coisa junto. Eu não entendi bem a ideia que você falou, doutora, no finalzinho, de não estudem juntos. Eu acho que eu não entendi bem esse final aí. Por favor. Ok. Tá. Não estudem juntos. É preciso fazer o culto familiar. É preciso ter esse momento juntos. Mas é imprescindível, é indispensável que cada um tenha o seu momento de estudo da palavra de Deus, de pesquisa da palavra de Deus, de oração particular. O relacionamento com Deus precisa ser construído individualmente. O estudar juntos não pode nunca substituir o estudo individual. Nunca. E eu posso garantir a vocês que é possível que um casal que não estude nada juntos, e às vezes nem fazem o culto em família, mas eles têm o hábito de cada um ter a sua comunhão com Deus, ter o seu relacionamento com Deus, eles terem menos problemas do que aqueles que todo dia reúnem a família para fazer o culto, mas eles não têm intimidade com Deus individualmente. Esse sujeito que não tem intimidade com Deus individualmente, ele não está ao alcance do Espírito Santo para servir de interface e de óleo para essa família. Entendem o que eu estou trazendo? Sim. Ok. É isso mesmo. Gente, agradeço muito, doutora Isabel. Muito obrigada, muito obrigada. Foi enriquecedor mesmo para todos os casais, tenho certeza. E se alguém quiser, Mariana, se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu vi que ele ficou com essa dúvida, que ótimo, maravilha ele ter tirado logo a dúvida, não ficou com essa dúvida para ele. Muito bom. Então, se alguém mais tiver ficado com alguma dúvida ou queira fazer alguma outra pergunta, por favor, eu estou aqui à disposição. Isabel, a questão é o seguinte: as escolhas são inevitáveis na nossa vida como casais. Problemas também são inevitáveis. E a gente sabe que existe todos os dias, cada dia, como diz a Bíblia, basta o seu mal, ok? Como nós temos oportunidades, desde jovem, a escolher alguém viver ao nosso lado, nós sabemos o temperamento e a vida de relacionamento entre casa, como você acabou de dizer, minha sogra tem um sistema, eu tive outra, e é um momento de união para a gente trabalharmos juntos. Temperamentos existem de todos os lados. Uns mais fortes, outros menos fortes, uns falam, outros escutam, e às vezes há o atrito. Eu tenho presenciado pelo tempo de igreja e trabalhar com família também, que às vezes dentro de casa os casais estão vivendo um divórcio invisível. Invisível. Um divórcio invisível. Vivemos os problemas e praticamente quase ficamos separados um do outro dentro de casa de uma maneira de pensamentos, palavras, etc. E vivemos isso. Ficamos presos a emoções negativas, não resolvidas, dentro de casa. Me ajude aí a construir mais esse sistema de casal para que eu e minha esposa, para que os casais que assistem e escutam você falando, qual a base para que nós possamos reconstruir melhor, para que o amor, a entrega e a confiança possam estar cada dia mais presente no relacionamento. Rinaldo, antes que a doutora Isabel fale, eu acho que seria muito oportuno se nós dedicássemos esse tempo para esse assunto que você abordou agora, para uma palestra com mais tempo, que nós possamos aproveitar mais isso. Então, você me chama a atenção de fazer um outro convite a ela estar novamente conosco.
Eu captei a ideia. E o tema já está aqui, né? O tema já está aí, né? Entendi. Mas isso é propício, viu, então, ao seu, e de uma maneira bem resumida, para que ela possa dar um álibi para a próxima reunião. Senão a gente fica com todo o sabor agora. Agradeço. E eu já aceito o convite, sem o menor problema. A gente pode marcar, com certeza será um prazer. Com essa ideia, essa história de online, né, a gente acaba ficando, é muito mais fácil eu chegar até vocês. Então, a gente pode marcar sem o menor problema, pode ser até agora em março, não há problema nenhum, tá bom? A gente combina e a gente conversa sobre esse assunto. Eu acho que é muito interessante essa pergunta de Rinaldo, porque quando a gente fala aquilo que ele chama de divórcio invisível, eu chamo tecnicamente de divórcio emocional. Então, a gente pode trabalhar esse tema, realmente, esse tema exige um pouco mais de tempo, um pouco mais de reflexão para que a gente compreenda como que ele se constrói, como é que o casal, que caminho que o casal percorre para chegar até esse divórcio emocional e que caminho que ele precisa fazer para voltar desse divórcio emocional. Inclusive de se pensar se essa volta é possível e quando que essa volta é possível. Se há um limite, porque às vezes em que nível que chegou esse divórcio emocional? Né? Em que situação seria o quadro clínico real deste divórcio emocional? A gente precisa compreender a profundidade dele. Porque, assim, por mais que a gente tenha muita resistência, e devemos ter mesmo, não devemos querer, esse nunca deve ser o nosso primeiro plano, mas há situações em que o divórcio é o único caminho. Ok, então vamos preparar, então, aí você manda uma agenda, a gente analisa com a equipe, que é esse pessoal aí, a Mari, Fernando, tal, tem um pessoal assim, equipe, aí a gente analisa e ajusta, tá bom, filho? Eu tenho uma pergunta que precisa ser respondida agora. Fernando, Dia 12 ou dia 26 de março fica melhor? Como é? 26 de março. 19 a gente já tem, Fernando. Oi? 19 já tem, não esquece. 19 e 5 a gente já tem, por isso que eu estou perguntando, 12 ou 26? Qual das duas, doutora? 12 ou 26? 12 ou 26, 26. Show de bola. Tá marcado, então. 26 de março. Pode marcar aí, Fê. Já está Fernando, marca aí. Agendado. Pode ser? Combinadíssimos. Será um prazer. Mariana, o cabelo do seu marido é muito lindo. Ai, obrigada. Ela que cuida. Bem branquinho. Gente, Tá bom, fica à vontade, Mari, pode terminar aí. Eu agradeço mais uma vez, como da última vez, eu agradeço a todos os casais que estão participando, porque se dispuseram a achar que tem algo para aprender, alguma coisa que precisa ser melhorada, alguma coisa que precisa ser reinventado, alguma coisa que você não deixa na correnteza, que você precisa ir para uma das margens, não deixa simplesmente o barco correr. Isso aí, tanto no de hoje quanto no próximo assunto, a gente vai aprender bastante. E vamos trazer isso para a nossa vida. Acho que cada um pode trazer um pouquinho, que você vai deixando passar despercebido. Então, eu agradeço a cada um. Convido todos, desde já, a participarem, a trazer mais um amigo que possa precisar dessa palestra. Acho que todos nós precisamos. E desejo a todos um feliz sábado. Só vamos fazer uma oração de encerramento. Se ninguém tiver mais nenhuma abordação para fazer, nós encerraremos com a oração. Fica à vontade. Bondoso e amado Pai, nós somos gratos, porque Tu és misericordioso. Não morremos simplesmente porque somos pecadores. E é graças à Tua mão, ao Teu Santo Espírito, que nós, a cada dia, a cada manhã, Tu restaura o nosso vigor físico e nos dá um dia maravilhoso. Somos gratos nesse momento agora, nesse restante, no final da noite, porque preparaste a doutora Isabel para nos trazer
esses relances e muitas coisas que nos fazem enriquecer e saber que nós precisamos sair de onde estamos, nos reinventar para poder ter uma relação contigo e com o nosso cônjuge e com toda a família. Nos tira as escamas dos olhos para poder enxergar que nós precisamos de ti. Precisamos de cada fagulha que venha de ti para nos continuarmos nos desviando do pecado e seguir rumo à Canaã celestial. Abençoa a doutora nesse santo sábado, abençoa a sua família, abençoa os demais casais que precisam também, assim como nós, da tua bênção e da tua misericórdia. São bênçãos que nós agradecemos e já pedimos, confiando nos méritos de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Nossa, comecei a orar, quase não parava mais. Obrigado, Isabel. Até uma próxima. Deus abençoe. Feliz sábado para todos vocês. Obrigado, viu, Mari? Obrigada a você. Obrigada, Isabel.